E hoje foi um daqueles dias que parece positivo, mas esconde um risco enorme. Vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, análise dos últimos eventos macroeconômicos e geopolíticos que estão mexendo com os mercados durante o dia todo. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que a gente posta aqui diariamente, deixar o like nesse vídeo para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Inclusive, se você quiser me falar alguma coisa, deixe seu comentário que eu vou responder todos os comentários que forem feitos até a meia-noite de hoje, tá? Se você ainda não segue o nosso canal no Telegram, não deixe de seguir, é gratuito, lá a gente manda notícias, análises, informações importantes em primeira mão, tá? Só informação aí que mexe com o mercado ou que tem alguma relevância. Também, se você ainda não tem conta na corretora BingX, aí embaixo vai ter o link para você criar conta nessa corretora que eu já utilizo desde 2022 para fazer operações. Ela tem mercado spot com vários pares, ela tem mercado de futuros, ela tem uma boa liquidez, ela aceita depósito em Pix, ela tem prova de reserva. O link está embaixo para você criar sua conta. E dito isso, meus amigos, bora falar do que está acontecendo com o Bitcoin hoje. Bitcoin tá aqui nessa região de resistência aí que ele já vem há alguns dias, né? Graficamente, quando a gente olha para o Bitcoin, o que dá para dizer é que ele rompeu para cima um fundo duplo, mas existe muita desconfiança aqui, tá? Se a gente olhar aqui de forma crua o gráfico, a gente vê que o Bitcoin poderia estar tentando fazer uma reversão dessa região aqui dos 76 mil dólares para cima e formar um fundo duplo com alvo lá nos 88 mil dólares. Mas tem um probleminha aqui, meus queridos. A gente não vê no gráfico do Bitcoin, pelo menos, algo que passe muita confiança até agora, tá? Ontem parecia que o Bitcoin estava fazendo um pullback, que é o movimento em que ele rompe o padrão para cima, volta, retesta e depois dá continuidade ao movimento, tá? Hoje já não está tendo força comprador, o mercado está meio estranho, o Bitcoin está numa leve queda hoje, mais de 0,5% de queda, não é uma queda grande, tá? Mas, de qualquer forma, está faltando força, cadê o volume comprador para empurrar o Bitcoin aqui? Eu, particularmente, não teria coragem de comprar Bitcoin aqui. O que eu faria era tentar aproveitar, se o Bitcoin fosse lá para os 88 mil dólares mesmo, aproveitar para montar uma posição vendida apostando na queda a partir dali, tá? Isso que eu faria. Eu não compraria Bitcoin aqui agora nos 76, 75, esperando que ele vá até 88 mil dólares, tá? Porque a tendência principal ainda é de queda, tá? Quando a gente traça aqui uma linha de tendência de baixa, a gente vê que a situação do Bitcoin ela continua ruim, né? Ele não rompeu a tendência de baixa, ele segue em tendência de baixa. A gente vê aqui, observem só como está a situação. Nos últimos dias, o Bitcoin tem batido na linha de tendência de baixa, que já vem conduzindo essa tendência de queda para o Bitcoin desde outubro. E o que acontece? Ele não consegue passar, tá? Então, eu não sei, eu não tenho confiança aqui que comprar Bitcoin nessa região seria uma coisa boa, tá? Eu acho que tem um grande risco de comprar no topo para quem comprar, para quem abrir uma posição comprada aqui nesse ponto, tá? Então, essa é a minha visão de análise gráfica do Bitcoin. Ainda espero que nos próximos meses ou até semanas, vamos ver o Bitcoin batendo a região dos 50 mil dólares, tá? Que é o alvo daquele topinho duplo que ele formou em 2025, tá? Se a gente pegar ali de novembro de 2024 até o final de 2025, o Bitcoin aparentemente formou um topo duplo gigantesco com alvo lá nos 50 e tem espaço para o Bitcoin cair. E até agora ele não invalidou esse topo duplo, tá? Pelo contrário, ele ainda segue na tendência principal de queda. Para as próximas horas, pessoal, eu não estou vendo aqui padrão gráfico muito claro que indique exatamente o que o Bitcoin vai fazer nas próximas horas. Eu acho que o mais provável é que ele acompanhe o humor dos outros mercados. Inclusive, agora de noite os futuros do SP500 voltaram a funcionar. Tivemos um dia de queda para o SP500, depois de dias de alta, né? O SP500 estava batendo novas máximas históricas até a sexta-feira passada, né? A semana passada fechou com o SP500 e Nasdaq batendo máxima histórica, bolsas americanas em euforia, tá? Com as notícias de que o conflito no Oriente Médio estaria próximo de ser encerrado, estaríamos próximos de um cessar-fogo definitivo, de um acordo de paz e da reabertura do Estreito de Hormuz. Isso fez os mercados subirem bastante nos últimos dias e hoje a gente teve um dia de queda. E a explicação para isso, meus amigos, é que a tensão voltou a subir, tá? A queda hoje no SP500 não foi muito forte, foi uma queda
tranquilo, tá? Uma queda até pequena, mas chama atenção, porque a gente tem que lembrar que agora a gente está com o SP500 na máxima histórica, tá? Qualquer coisa que apareça a partir de agora pode servir de justificativa para a galera que comprou aqui embaixo ou que comprou em outro momento, aproveitar que o preço subiu bastante, que está no lucro para vender, tá? Então, nesse ponto aqui é mais provável que tenha mais pessoas dispostas a começarem a vender e realizar lucro do que comprar esperando uma alta muito maior, ainda mais com o que andou acontecendo nas últimas horas, tá? Petróleo, meus amigos, fechou hoje em 99 dólares o Brent, chegou a bater na máxima do dia 101,15, tá? Ou seja, petróleo voltou a subir, fechou o dia aí com 5,61% de queda, chegou a mais, a de alta, tá? Chegou a mais de 6% de alta no dia. No começo da manhã, o dia começou com Trump dizendo que não queria estender o cessar-fogo que havia sido negociado com o Irã, que estava até então programado para ser encerrado amanhã, dia 22 de abril, quarta-feira, às 21 horas no horário de Brasília. Tá? O Trump falou que não queria estender esse cessar-fogo. Com isso, o clima começou a esquentar, o mercado começou a ficar com medo, o petróleo começou a subir, tá? Já que o mercado entendeu que o conflito poderia voltar e ficar mais difícil ainda uma negociação que levasse à reabertura do Estreito de Hormuz. E ele falou também que eles não têm muito tempo, tá? E também chegou a falar que muitas bombas começariam a cair, explodir, etc, tá? Trump falou isso e isso aí foi uma explicação que é o que ele dizia se o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã expirasse, tá? Então o mercado ficou tenso na parte da manhã, isso fez o petróleo subir durante o dia. Para piorar, o Irã falou que estaria preparado para revelar novas cartas na mesa nas operações militares, enquanto Trump estava ameaçando lançar bombas. Trump também acusou o Irã de numerosas violações do cessar-fogo enquanto o prazo estava se aproximando e que as negociações no Paquistão permaneceriam incertas, né? Falaram que o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, que iria negociar, teve a viagem suspensa, tá? Essa notícia saiu, e tudo isso deixou o cenário ainda mais tenso, o medo de o cessar-fogo ser encerrado sem uma negociação, e isso explica a alta do petróleo aí, principalmente na parte da tarde, a partir das 11 da manhã, quando essas notícias começaram a circular e preocupar os investidores, preocupar o mercado. Mas, como sempre, agora no início da noite, o Trump afirmou que os Estados Unidos irão estender o cessar-fogo até que a proposta iraniana seja apresentada de forma aí que eles atendam, tá? De forma que atenda também os interesses dos Estados Unidos. Enfim, meus amigos, aquele prazo que a gente tinha para amanhã, quarta-feira, dia 22, ele foi estendido até quando? Não sabemos, tá? Porque ele não deu um prazo dessa vez. Ele fez isso aí, ele fez esse pronunciamento através de post na rede social dele, a Truth Social. E, pessoal, eu não sei se o mercado achou tão bom essa notícia não, tá? Os futuros do SP500 já estão funcionando aqui nesse horário em que eu estou gravando o vídeo aqui por volta das 7h30 no horário de Brasília, 7h30 da noite, tá? E aparentemente traz algumas coisas boas, né? Primeiro, que evita a continuação do conflito, reduz o risco de ataques nas próximas horas, o fato de Trump ter estendido o cessar-fogo e dar mais tempo para negociação, tá? Então, meio que ele jogou para frente e isso o mercado entendeu, ok, pelo menos não vai explodir isso agora, tá? Mas tem a parte ruim disso tudo, porque, primeiro, que ele não deixou um prazo definido, né? Isso é aquela velha história que até a Dilma tinha uma frase, deixar a meta em aberto. Quando alcançar a meta, a gente dobra ela. Foi quase isso, né? E as negociações continuam travadas, tá? Estão havendo aí várias questões aí que estão fazendo com que o Irã não queira aí negociar, tá? A gente tem principalmente aquele bloqueio militar que os Estados Unidos, bloqueio naval que os Estados Unidos estão fazendo contra o Irã. Isso está mantendo aí o Irã sem querer negociar, tá? O Irã só aceita negociar se esse bloqueio for tirado, tá? E isso acaba gerando uma incerteza, né? Será que vai haver negociação ou não? Será que esse conflito vai voltar nos próximos dias ou não? Enquanto isso, o Estreito de Hormuz segue fechado e o petróleo segue subindo, segue em alta, o que é péssimo para as bolsas, tá? Então, essa notícia ela não fez as bolsas americanas subirem forte agora na abertura, os futuros do SP500, por exemplo, porque
ela não foi vista como uma notícia boa, né? Ela foi vista como um alívio temporário, mas o risco permanece, tá? E o mercado acaba mantendo aquela desconfiança. Ninguém acredita que o conflito acabou. A tensão, ela continua, tá? E as criptos no meio disso tudo, elas estavam até indo bem nos últimos dias, né? E hoje elas estão caindo um pouquinho, tá? Quando a gente vai aqui para os outros ativos, principais ativos ao redor do mundo, petróleo, como eu disse, teve um dia de alta, né? Esperado quando você tem a expectativa de que o Estreito de Hormuz pode ficar fechado por mais tempo, tá? Ouro, meus amigos, teve um dia de queda, tá? Uma queda até forte, mais de 2%. A explicação que eu vejo para isso é a subida do DXY, o índice que mede a força do dólar. Geralmente, quando a gente tem certeza, os investidores buscam ativos que são considerados mais seguros. E o dólar, a moeda americana, é um dos ativos mais seguros do mundo, então os investidores acabam comprando o dólar, buscam liquidez. E a gente também teve alguns outros eventos importantes, meus amigos. Quando a gente olha aqui para os indicadores, né, para os dados aí, principais índices, a gente vê que as bolsas americanas, Dow Jones, tiveram um dia de queda, Nasdaq também, queda moderada, mas queda, tá? E o que me chamou mais atenção, rendimentos dos Treasuries subindo hoje. O de 30 anos subiu 0,4, não é tão significante, mas o título mais importante de todos chegou a subir quase 1% no dia. O de 2 anos chegou a subir ali quase 2% hoje. E o motivo para essa alta nos rendimentos dos Treasuries hoje eu acho que nem é só a questão do petróleo. Tem muito a ver com os dados macroeconômicos que eu disse ontem que seriam divulgados hoje. Dados de vendas no varejo dos Estados Unidos relativos ao mês de março, tá? E, meus amigos, a expectativa era que o índice cheio viesse 1,4, veio 1,7, ou seja, bem mais forte do que o esperado. Para o núcleo, a expectativa era que crescesse 1,4, cresceu 1,9, ou seja, bem mais do que o esperado. Sendo que no mês de fevereiro tinha crescido 0,7. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, os dados vieram bem acima do esperado, mostrando que a economia está forte. Se a economia está forte, ela ainda gera muitos empregos, então o mercado de trabalho está forte. Se o mercado de trabalho está forte, não tem motivo para o Fed correr para cortar juros, sendo que a inflação não caiu, tá? E isso mostra que a economia americana ela não está desacelerando, pelo contrário, tá? E como eu disse, o Fed não precisa cortar juros tão cedo. Se os investidores entendem isso, eles esperam juros mais altos, tá? Então eles vendem títulos e os yields dos títulos acabam subindo, tá? Ou seja, resumindo, se a economia está forte, o Fed pode manter os juros altos por mais tempo. Essa é a interpretação que o mercado tem nesse contexto. Então os dados de hoje não foram muito bons, tá? Amanhã a gente tem estoques de petróleo, é um dado que pode mexer um pouco com o mercado, mas não diria que é o principal, tá? E para essa semana eu acho que os dados mais importantes de todos foram esses de hoje. O evento para amanhã que a gente teria, que seria o fim do cessar-fogo, a gente não tem mais às 21 horas de amanhã no horário de Brasília, tá? Esse evento a gente não vai ter ele por agora, porque o Trump estendeu o cessar-fogo até, nem ele sabe até quando, né? Brincadeiras à parte, mas infelizmente a gente não tem agora uma data para isso, tá? E para esta semana a gente vai ficar na mão desses eventos. Mas uma coisa eu digo para vocês, meus amigos, se a gente entrar no mês de maio sem essa situação estar resolvida, com o Estreito de Hormuz fechado, eu acho que o mercado vai começar a apavorar. Em termos de análise de sentimentos, a gente vê que o Bitcoin ainda segue num cenário mais favorável para alta, né? Mesmo com tudo o que andou acontecendo, tá? A gente ainda tem o long short ratio negativo, ou seja, mais pessoas apostando na queda do Bitcoin. Se mais pessoas apostam na queda, normalmente ele faz o contrário, ou seja, ele sobe. Tá a mesma coisa, funding rate também negativo, indicando que a maioria do mercado está apostando na queda, tá? Então, no geral, investidores no mercado cripto, principalmente no Bitcoin, ainda estão muito posicionados apostando na queda, e é sempre perigoso o mercado fazer umas subidas mais fortes, como fez nos últimos dias, para liquidar esse pessoal que está vendido. Então, se eu tivesse que resumir, eu diria que para as próximas horas ou dias, pode ser que o mercado dê mais um spike para cima, o Bitcoin, mas para as próximas semanas ou meses, eu penso que a tendência de queda ela vai prevalecer, tá? Eu particularmente não estou operando nesses dias, não estou abrindo operações, eu acho que o mercado está em uma região aí que é uma non-tradable zone, né? Ou seja, uma região que não é legal de operar, tá? E a gente não pode deixar de falar só da situação do Bitcoin, meus amigos. Quando a gente olha aqui para o gráfico das principais criptomoedas,
dominância do Bitcoin acima de 60, embora tenha caído um pouco agora no final da tarde, a situação da dominância mostra que os investidores estão procurando segurança, que eles não estão querendo saber de altcoins, tá? Ethereum tá tendo um dia aí mais ou menos no 0 a 0, né? Ela ameaçou ali de romper a região dos 2.400, mas acabou que ela não conseguiu se manter. Solana está no 0 a 0 também hoje, ela segue ali com uma cunha ascendente com alvo lá nos 60 dólares, então para as próximas horas Solana pode permanecer lateral aqui, mas para os próximos dias a tendência dela parece ser cair para 60 dólares. A da Cardano andando de lado também nos últimos dias, mas o gráfico dela aponta para os 20 centavos com aquele retângulo que ela começou a romper. BNB andando de lado nessa região dos 600 e poucos, XRP andando de lado aqui entre 1,50 e 1,20, tá? Então as duas moedas aí, a maioria das altcoins na verdade estão andando de lado, né? Algumas estão indo mal, tá? Outra moeda importante, Dogecoin, de lado na região dos 9 centavos. Token Tron subindo 1,5% hoje, parece que o Token Tron vai buscar o alvo daquele fundo duplo lá na região dos 38 centavos de dólares. Tá? Então o Token Tron tem espaço para subir, tá? Outra moeda importante, Token Tom, andando de lado hoje, bem estável. AVAX também está estável aqui na região dos 9,30, mas a tendência principal dela parece ser buscar nas próximas semanas ou dias a região dos 6,50 de dólares, tá? Que é o alvo para ela. Aave, meus amigos, teve um dia de alta aí, tá? Por algumas notícias, a rede Arbitrum conseguiu bloquear nesta madrugada uma boa parte do saldo que os hackers que atacaram a CapDAO e acabaram prejudicando também a Aave, criaram uma dívida ruim, entre aspas, na Aave, uma dívida sem lastro. Eles conseguiram aí travar o saldo desses hackers que são associados à Coreia do Norte. Isso fez o token Aave subir um pouco durante o dia, mas a situação não tá legal, pessoal. Tá saindo muito fluxo de dinheiro que estava como TVL na Aave, indo para outras plataformas de DeFi. Tá? Então o token Aave aí, ele não está numa situação legal, a tendência dele parece ser de baixa. Ainda dá para considerar, mesmo que quase tenha invalidado aquela flâmula com alvo nos 60 dólares para o token Aave, tá? Chainlink andando de lado, sem padrões gráficos confiáveis. Monero subindo hoje mais de 9%. Né? Monero já invalidou ali aquela cunha, pessoal. E é o que eu sempre falo com vocês da Monero. Tem que tomar um certo cuidado com a Monero, porque ela é uma moeda muito usada por hackers, tá? A gente teve um hack gigantesco neste último final de semana e esses hackers vão usar Monero para movimentar esse dinheiro. Geralmente, quando acontecem esses hackers muito grandes, os hackers compram Monero, isso faz o preço dela subir de uma vez, já que eles têm muito dinheiro, eles precisam, entre aspas, lavar esse dinheiro, tá? E a Monero é uma forma deles fazerem isso, é uma moeda totalmente anônima, e isso explica por que o token está subindo hoje. Provavelmente os hackers estão comprando Monero aí, tá? Isso aí está fazendo com que o token tenha um desempenho bom. Sui andando de lado na região entre os 80 e $1. NIR andando de lado na região de 1,30 e poucos. Tá? Token Hype, meus amigos, caindo hoje. O gráfico ainda diz que tem espaço para o Token Hype subir até a região dos $48. Eu é que não vou comprar aí ou abrir uma posição longa apostando, tá? No geral, o que eu tô vendo aqui é um cenário ainda muito incerto. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Eu penso que o Trump, ele, no fim das contas, ele acaba recuando, como já aconteceu outras vezes, tá? Agora, se o conflito voltar com a intensidade que estava, eu acho que a esperança do mercado ela vai embora. E se a gente chegar ali no início do mês de maio, com o Estreito de Hormuz fechado, meus amigos, vai ser 2 meses com o Estreito de Hormuz fechado. Existe risco do petróleo começar a subir. Ah, mas tem as reservas estratégicas dos países. Essas reservas estratégicas, elas já estão sendo usadas e elas não são infinitas, tá? Então, é uma situação bastante complicada. A gente pode começar a ter uma escassez de combustíveis ao redor do mundo se essa situação não for encerrada logo, tá? E aí a gente pode ter uma busca por liquidez brutal nos mercados investidores procurando segurança, e isso quer dizer que eles podem vender ações, commodities e até mesmo criptomoedas, tá? No mais, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.